E Exatamente. tem uma questão, né, que é a força de vontade no seu caso, né? Porque você nasceu no esporte com aventura, nasceu com isso no sangue, vem vendo sua história, 78, 82, 93, 2010, 2005, pô, a vida inteira, né? E aí, nesse momento, tem um fato, que é um acidente, que acho que isso aí é, e depois, pessoal, para quem vê lá hoje, tem muitos depoimentos. Tem um vídeo muito legal, aquele da história de você depois do acidente, seus amigos falando como que você voava. Depois eu vou deixar o link aqui para todo mundo Ah, dar legal. uma olhada no YouTube, que é um vídeo muito bacana, né? Então tem uma história, né, que todo mundo assim, e agora ele vai interromper a vida dele, mas, pô, Cara, eu sofri um acidente de parapente em 1996. 96, É, foi o ano que minha filha nasceu, o 27 anos o atrás. parapente estava começando no Brasil, começou um pouco antes, 93, 94, acho que até um pouco antes começou, mas para mim era novo, eu já voava de asa nessa época e comecei a voar de parapente também, porque era mais um esporte e eram brincadeiras diferentes no ar, né? Aham. Você saber lidar com o equipamento e são outros fatores que você tinha que aprender a dominar. E É. para mim sempre gostei desse desafio e comecei a voar. Comecei a voar com os parapentes mais de alto nível, né? Com mais performance. E naquela época, como o parapente ainda estava também numa fase de evolução, tinham equipamentos um pouco mais perigosos nesse É. momento, um pouco mais ariscos, e eu estava voando numa vela dessa e sofri um fechamento num horário que não era muito propício para, assim, não tinha muito risco, inclusive, porque era muito cedo, É. mas por uma questão de micrometeorologia ali da região, entrou um vento que pegou, que é um vento noroeste ali, que entrou, faz um rotorzinho numa concha ali, eu tomei uma fechada, que a gente chama, né? Aham. Eu tenho uma fechada assimétrica de uns 70%, assim, bem agressiva. Eu entro em giro, tento mandar meu paraquedas reserva, não sai, Hum. tava com um problema. E aí eu acabo completando o giro e bato no chão. E aí, na hora, eu percebi que eu tinha sofrido, eu tinha quebrado a coluna, porque eu não sentia nada, cintura para baixo. Então ali foi todo aquele processo, né, de resgate, falando com meus amigos, eu não perdi a Hum. consciência, falando com meus amigos no rádio, a gente Caramba. organizando, já pedindo resgate, aquela coisa toda. Mas, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça ali no local, quando o meu primeiro amigo chegou, ele falou, pô, eu falei, cara, a gente vai precisar ver como é que eu vou fazer para voar agora. Então, e ele falou, porra, mas calma, eu falei, não, mas eu não vou mais andar, a gente vai ter que adaptar uma roda, eu já estava ali Da- naquele lugar, com Entendi. toda a dor que eu tinha, pensando como Não eu ia fazer para voar. voar. Aí, isso não é normal, certo? Não é normal, mas por isso que você tá, tá no sangue e tá na sua alma, então, né? Porque tô pensando ali, Cara, tava acompanhando, beleza, tá lá, voando, parapente, bacana, de repente, putz, caiu, bateu, quebrou coluna, não sentiu. Todo mundo ia estar pensando, sei lá, qualquer outra coisa. Não é, pensando, né, Luiz? Como é que eu vou voar agora, exato, né? cara, Então, é bem interessante, mas eu acho que isso é muito de cada um, né? Do é, timing que cada um até você aceita ou não. aceitou Eu rápido. sabia que eu praticava um É, esporte que tinha algum risco envolvido e que eu poderia sofrer um acidente desse, porque é, era uma sequela que já tinha acontecido em outros acidentes de parapente. Então eu aham, sabia o risco que eu podia estar correndo e entendi. aconteceu. É, Então naquele momento eu pensei, tipo, eu já vou pensar para frente, né? é. Eu não vou ficar parado não. Pô, e você já pensou em voar, porque tem um lado Exato. de aceitação e É. adaptação que tem que ter sido, que pelo seu visto, pelo seu foi Imagine, muito rápido, né? imagine para um moleque de 23 anos que tinha acabado de voltar do É, Mundial, pô, que saiu nas revistas internacionais como é. revelação brasileira, sabe, como próxima revelação É, mundial nos campeonatos. Eu queria ser campeão mundial de asa. aham, Eu estava treinando para isso, eu voava 400 e poucas horas por ano para pô, poder ganhar o campeonato mundial de asa. E sofri um acidente de parapente. é, E imagine a minha cabeça naquele momento que, pô, preciso voar. moleque queria ter um sonho de ser campeão mundial e tinha. Mas é interessante como muda, né? O meu maior objetivo naquele momento era ser campeão mundial. Mas É, quando eu sofri acidente, eu estava deitado ali, eu pensei, eu só quero voltar a voar, é, porque é é, uma coisa que eu amo. Então eu que legal. precisava estar de. Então, acho que esse reset que eu dei ali naquele momento foi muito importante para mim. É, De falar, meu.
eu tenho que mudar meu objetivo principal agora. E voltar a voar. E é isso. E voltou a voar em quanto tempo? 6 meses. Então tá, 6 tava ali meses. sem mexer as pernas, nada ali, 6 meses. né? E voltou a voar em 6 meses, É, já tava e- de novo. E como é que teve? Você teve que E o adaptar processo de tudo. reabilitação, porque você ainda não lida bem com o seu corpo, né? Assim, É, você é, sabe como é que eu arrasto minhas pernas para lá e para cá, né? é, Tipo, como é que eu carrego meu corpo? Porque agora eu tenho que lidar com isso, né? é. Então, e aí, mas é interessante porque o voar para mim me dá muita liberdade. Pois é. Então, quando eu fui pro ar, eu parecia que eu não tinha nada. Eu tava no É. ar, eu tava voando, indo pros lugares e comecei a voar à distância de novo, campeonato e eu tava ali com a galera. E Não, eu e voar dá uma sensação de liberdade que talvez, né, depois do acidente, amplificou até, né? Talvez essa sensação de liberdade é maior ainda. exato. Eu falo, eu vou melhor do que eu ando, né? É? É um espaço para mim que é muito mais acessível do que aqui, É, né? Aqui eu tenho muito mais dificuldade com as calçadas, com os degraus é, e com os ambientes que não são acessíveis do que no ar. No ar, para pois é. mim, é acessível. É, tranquilo, é verdade. Pensando bem, eu nunca voei, nunca tive essa sensação e deve ser maravilhoso, né?